Bem, pessoal, como eu estava falando, aqui estamos fazendo a nossa prova de língua portuguesa e eu tenho aqui uma cópia, né? Na verdade, é a original da prova que vocês têm aí em mãos. Os meus alunos estão me assistindo nesse momento, então eu gostaria que vocês tivessem a prova em mãos para que nós possamos fazer uma leitura, tá bom? Então, na primeira questão diz: leia o texto atentamente e responda às questões seguintes. E o texto diz: o nosso maior presente. Mas só lembrando, tá? Antes da gente continuar a leitura, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Aqui acima vocês têm um cabeçalho onde vocês devem colocar o seu nome completo, por favor, tá bom? Vocês já vão encontrar aí o meu nome e eu gostaria que vocês colocassem a data do dia que vocês estão respondendo a prova, tá bom? Então vamos à leitura do texto. Nosso maior presente. Quando vai se aproximando o Natal, tudo fica tão diferente. As ruas ficam mais cheias de pessoas, andando atarefadas de um lado para o outro, preocupadas com os presentes. As casas começam a se enfeitar com árvores, luzes coloridas e guirlandas nas portas. As cores, as luzes e os enfeites luminosos deixam a cidade num clima acolhedor de festa. Músicas natalinas, ao som de harpas, antecipam ainda mais a esperança do grande dia. É Natal, tempo de festejar o nascimento de Jesus, o nosso maior presente. Esse texto é de Graça Batitucci, tá bom? Um texto bonito, curtinho, que traz uma mensagem muito linda, tá bom? Que possamos meditar nessa mensagem e abrir o nosso coração para que Jesus possa estar conosco durante essa festa tão linda que é o Natal. Quero convidar vocês agora a fazer a leitura das questões. Na primeira questão ainda, letra A, pergunta qual é o título do texto. O título, gente, é aquele nome que é dado à nossa história, dado ao nosso texto, tá bom? Letra B, quem é a autora do texto? O autor ou autora é a pessoa que escreve o texto, tá bom? Então você vai observar aí e vai colocar o nome aqui. Letra C, sobre quem essa história está falando? Prestem atenção a essa pergunta. Eu estou perguntando sobre quem, não sobre o que. Então, quando eu falo quem, eu quero saber de que pessoa, de que personagem eu estou falando, tá bom? Então, você vai analisar o texto mais uma vez e vai responder. Na letra D diz, escreva 3 enfeites de Natal que aparecem no texto. Ou seja, aqueles elementos utilizados na decoração natalina. Quais deles apareceram no texto? Eu gostaria que você escrevesse 3 aqui abaixo, tá? Na segunda questão, destaque os verbos das frases. Alguém pode estar se perguntando, e então, tia Bárbara, como é que eu posso destacar? O que é destacar? Vocês podem circular, vocês podem sublinhar, vocês podem pintar. O que eu quero de fato é que você coloque esse verbo em destaque, em evidência, que você marque apenas o verbo da frase ou os verbos, se houver mais de um verbo na frase, tá bom? A terceira questão pede que você retire do texto 2 verbos terminados em AR. Tia Bárbara, eu esqueci o que é verbo. Você pode explicar? Posso sim. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Então você vai procurar no texto apenas 2 verbos, 2 palavras que indiquem ação, estado ou fenômeno da natureza que tenham a terminação AR e vão escrever aqui, tá bom? Vamos virar a prova, vamos para o verso? Então, no verso da nossa prova, diz assim na questão 4, separe o sujeito e o predicado das orações. Para quem não lembra o que é sujeito e predicado, vamos fazer uma breve retrospectiva. O sujeito é a pessoa, o ser, o objeto, o animal de quem eu estou falando, tá bom? E o predicado é aquilo que eu falo a respeito do sujeito. Então, vocês têm 2 frases aí. Jesus nasceu em uma estrebaria. S é para você escrever o sujeito e P para você escrever o predicado. Letra B. As pessoas enfeitam suas casas no Natal. Mais uma vez, S para escrever o sujeito e P para escrever o predicado. Lembrando, gente, que o sujeito pode estar no início, no meio ou no final da frase, tá bom? Então, fiquem atentos e tentem responder, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Na questão 5, diz o seguinte,
Copie as frases transformando as locuções adverbiais em advérbios. Veja um modelo. Ainda tem um presente de Natal. Coloquei um modelo nessa questão para que assim vocês possam lembrar como fazer essa transformação, tá bom? Então, no nosso modelo, vocês têm aí, ó. Maria olha para Jesus com carinho. E já na transformação, Maria olha para Jesus carinhosamente. Na letra A, certo? Você tem José carregava Jesus com calma. Vejam que a parte que vai ser transformada está destacada, está sublinhada. Portanto, você vai copiar toda a frase de novo e quando chegar na parte que está marcada, você vai fazer a transformação, assim como vocês viram ali no modelo, tá bom? Na letra B, Maria abraçava Jesus com carinho. Letra C, Jesus olhava seus pais com atenção. Então, nas 3 frases, vocês vão copiar novamente a frase e na parte destacada vocês vão fazer a transformação, como foi feito ali no modelo, tá bom? Na questão 6, escreva um predicado para os sujeitos abaixo. José e Maria, Maria e Jesus. Portanto, vocês vão criar aqui um complemento para essa frase, porque na verdade a frase já foi iniciada. O predicado será o complemento dessa frase, tá bom? Você já tem aí o sujeito, portanto, vocês vão completar dando alguma informação sobre cada sujeito que foi proposto aqui, tá certo? Na questão 7 diz: informe o tempo verbal de cada frase. Tia, o que é tempo verbal? Vocês lembram que quando estudamos verbo, nós aprendemos que existem pelo menos 3 tempos verbais. Pretérito ou passado, não é? Que é aquilo que já aconteceu, que foi ontem, né? Já passou. O presente, que é o que está acontecendo neste momento, no agora, no hoje. E o futuro, aquilo que acontecerá amanhã, depois, no futuro, ainda vai acontecer, tá bom? Então, vocês têm aí, Jesus nasceu em Belém, Jesus voltará outra vez, Jesus é o nosso maior presente. Então, vocês apenas vão indicar o tempo em que cada frase se encontra, tá certo? Vocês não precisam complementar nada, só vão dizer se é pretérito, presente ou futuro. Na questão 8 e na nossa última questão diz: complete com mas ou mais. Então, lembrando, esse mas sem o i, tá? Ele dá a ideia de contudo, todavia, entretanto, porém. E o mais com i, ele dá uma ideia de adição, de soma, tá bom? De quantidade. Então, letra A. Na estrebaria havia animais do que pessoas. Então, você vai escolher se é mais ou mais. Na letra B, Jesus era o Filho de Deus. Aí tem uma vírgula ali, estão vendo? José cuidou dele com amor. Letra C, Maria era a mulher feliz naquele momento. Então, você vai escolher mais uma vez e vai escrever aqui. E a letra D, Jesus nasceu num lugar humilde. Tem uma vírgula, tá vendo? Continuava sendo o Salvador. Então, você vai observar a informação que a frase traz e vai ver qual desses mas aí vai ser o adequado para colocar. Tá bom? Então, desde já, um Feliz Natal para todos, que Deus os abençoe e os dê aí a capacidade de responder bem essa atividade, lembrando que vocês vão se sair muito bem, porque vocês já vivenciaram esses conteúdos, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, deixa o seu like aí no nosso canal e até a próxima aventura. Tchau, tchau, beijinho.